Gente, o programa hoje vai dar início conversando com uma mulher que tem uma história para contar para todas as nossas amigas que já passaram ou estão passando pela situação delicada da descoberta do câncer de mama. Afinal de contas, o programa hoje é todo voltado para esse assunto. E principalmente para trazer uma reflexão de cuidado com a nossa saúde. Afinal de contas, ele é o nosso bem mais que especial. Hoje eu vou conversar com a Michele Volozin, tá certo? Isso, Volozin, Michele. Tudo bom, Michele? Seja bem-vinda. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. E também vou conversar com a nutricionista clínica e funcional e que trabalha exclusivamente com oncologia, que é a Fernanda Padoim. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, boa Seja tarde. bem-vinda também. Obrigada. E olha, as minhas convidadas estão todas com rosa, com mensagens, para poder mostrar ainda mais o interesse de levar essa mensagem especial, justamente no mês de outubro. Michele, você, antes de descobrir o câncer, você, no mês de outubro, te trazia alguma preocupação, alguma coisa em relação à tua saúde? Então, antes de eu descobrir o diagnóstico, nunca prestei atenção. Até fazia o autoexame e tudo, mas nunca fiquei assim, preocupada, né? Sempre cuidava da saúde, Sim, mas... cuidava da saúde, fazia atividade física, né? Pois é, você estava me contando antes que sempre teve um cuidado com a alimentação. Isso mesmo. Praticava atividade física, cuidava da saúde, né? Isso. Fazia atividade física todo dia, fazia crossfit. Olha... E cuidava da alimentação. E aí, depois que eu descobri o câncer, então agora eu dei uma parada, eu faço os alongamentos e tal, porque eu não tenho mais aquela disposição, né, de ficar lá levantando as barras e tal. Então, tem que ficar uma coisa mais light, né? E o que você faz de atividade física hoje? Hoje eu faço yoga. Yoga, que é uma atividade mais leve, Isso. trabalha muito a questão da respiração. Isso, né? respiração, a meditação, né? Pra gente ficar mais calma nesse tempo que a gente tá tratando, fazendo quimioterapia. Me diz uma coisa, quando você teve o diagnóstico do câncer de mama, você tinha 35 anos. Eu tinha 35 anos. E que não é uma idade que os médicos indicam fazer a mamografia, a partir dos 40, mais ou menos, né? Isso. Então, troquei de ginecologista e aí um histórico familiar, a minha mãe teve câncer também. O médico falou, vamos fazer uma mamografia, né? Então, eu fiz a mamografia, eu sempre fazia ultrassom, mas nunca apareceu nada. Então, após eu fiz a mamografia, apareceu o diagnóstico. Eu tive um câncer in situ na glândula mamária, fiz a retirada no primeiro momento. E aí, depois de um ano, voltou nos gânglios linfáticos, que agora eu estou tratando. E quando você deu câncer de mama, você não precisou fazer a químio, porque foi no início, né? Foi bem no início. Estava bem nas primeiras semanas o médico descobriu, então tive muita sorte. Olha só. E depois de um tempo, daí você descobriu? Isso, fazia os acompanhamentos sempre, né? Os exames de rotina, que depois que você descobre, tu tem que estar sempre acompanhando. Então, depois de um ano, voltou nos gânglios linfáticos, então eu estou fazendo as quimioterapias, né? Já fiz 10 sessões de quimioterapia. Faço lá na neoplasia, tanto que eu usei a touquinha, né, de gel, não sei se vocês conhecem, aquela que congela o bulbo capilar. Então, daí por isso que eu não perdi todo o cabelo. Olha só, você cortou no início? Isso, cortei. Eu tinha um cabelo até na cintura, cortei, fiz uma peruca com o meu cabelo. E aí eu usei a touquinha, ele cai, mas não cai totalmente, não fica careca. Porque o primeiro impacto que a gente tem, que vai descobrir que... vai fazer quimioterapia que você vai ficar careca. O medo de perder. O medo de perder o cabelo, a autoestima, né? A autoestima. Isso que nós vamos conversar bastante também no último bloco, porque o que acontece? Eu tenho amigas conhecidas que tiveram o diagnóstico do câncer de mama. E realmente, o primeiro medo que dá é a questão de perder o cabelo, né? E aí, por mais que você conversa, você passa mensagens de apoio, você possa, né, enfim, dar todo aquele apoio positivo que as pessoas precisam e que principalmente a família também precisa, é difícil muitas vezes você encarar a situação. E a gente conversa com várias pessoas, gente, por aí, que já passaram por essa situação e que mostram um momento de superação muito positivo, muito bacana. A gente acompanha, inclusive, algumas entrevistas de pessoas que falam que voltaram a viver de uma forma que nunca imaginaram na vida após o diagnóstico do câncer. Como é que está sendo para você agora, dois anos depois, né? Isso. Do diagnóstico, de quando você ouviu a palavra
vindo de um profissional, a gente estremece, né? Isso, a gente fica, tipo, o coração amolece, né? Mas aí a gente dá a volta por cima, vai buscar ajudas, os familiares ajudam, né? Bastante. Eu participo também da rede feminina aqui de combate ao câncer, aqui de Balneário Camboriú, que elas apoiam muito, ajudam muito. Então, quem tá com o problema, tá com o diagnóstico, procura lá a rede feminina de combate aqui do câncer de Balneário Camboriú, que elas ajudam muito. Elas fazem um trabalho muito bacana, eu tive a oportunidade de conversar com elas. E hoje nós vamos falar também sobre a questão da alimentação. A Fernanda, eu convidei ela porque tem muitas pessoas que falam, você não tem uma alimentação adequada, você pode entrar no grupo de risco. Ou se você está em tratamento, você não está comendo direito. E tem aqueles mitos e verdades que você fica um pouco perdido na hora que você fala da alimentação. A própria Michele nos falou que antes de ter o diagnóstico, tinha uma alimentação regrada. Isso mesmo. Cuidava. Isso mesmo, cuidava de atividade física, e daí as pessoas falam assim, nossa, você cuidava tanto, fazia atividade física e teve câncer de mama, imagina eu que não faço nada. Né? Então, mas a gente tem que sempre estar cuidando, né? Sempre investigando e fazendo os exames, né? Todo ano, e nós, principalmente mulheres e os homens também, todo ano tem que fazer um check-up, né? Com certeza, porque também tem casos em homens, que nós vamos falar também daqui a pouquinho. Fernanda, em relação aos cuidados da alimentação, como é que a gente pode enfatizar a questão da prevenção inicial? Sim, a prevenção, como a Michele falou, né? Na verdade, assim, o câncer ele é uma doença multifatorial, né? Então, não só a alimentação faz parte, né, do preventivo como um todo, num geral. Mas se a gente for avaliar, 20% dos cânceres que ocorrem, eles são causados por uma alimentação inadequada. Então, aí a gente reforça, né, mais um pouco a importância de estar se tratando, de estar se prevenindo, né, em relação a isso. Então, da alimentação é o básico, na verdade, do que as pessoas estão acostumadas a sempre falar, né? As verduras, as frutas, mas em que porção, né? Então, não é simplesmente comer uma banana e uma maçã e você achar que está fazendo uma prevenção contra uma doença tão grave, né? Então, assim, é comer, se tem uma porção que foi determinada, é de 400 até 600 gramas de verduras e frutas diariamente. E de preferência você sempre rodiziar as cores, rodiziar o grupo alimentar que você come, então não ficar sempre na mesmice, sempre nas mesmas, porque essa coloração diferenciada indica o tipo de nutriente que o alimento tem. Você também tem boas fontes de gorduras, né? Então o ômega 3, se fala tanto das carnes brancas, né? Então os peixes, eles são uma fonte excelente, as próprias oleaginosas, as castanhas, incluir no dia a dia, né? Em belisco, né? Que a gente acaba fazendo belisco tanto de vários alimentos não saudáveis, então esses são alimentos interessantes de você estar colocando no teu dia a dia. Então, essa alimentação é diversificada, então eu gosto sempre de falar assim, não existe um alimento tão maravilhoso que você coma um dia e você vai ter o benefício para o resto da vida. Então, você tem que consumir ele diariamente, até porque o efeito benéfico desse nutriente, ele tem vida curta. Sim. Então, não adianta você consumir hoje e aí amanhã você precisa consumir novamente para você ter o benefício. É uma questão, né, Fernanda, de você de você criar regras saudáveis na tua vida e deixar isso como um natural, né? Até a gente, hoje em dia, a gente acompanha nas redes sociais várias informações em relação à tal da alimentação saudável que todo mundo procura. Mas 80% das pessoas que procuram uma alimentação saudável esquece de deixar isso mesmo que está passando na televisão. Volta um pouquinho ali, Gui. Esses produtos industrializados. Por mais que você busca essa alimentação saudável, o pão, o macarrão, a massa, as farinhas, né, que a gente tanto fala, a famosa bolacha, os enlatados, enfim, isso está tudo muito fácil hoje em dia. E aí, não, mas tem uma alimentação saudável de segunda a sexta, sábado e domingo se tornam os dias do lixo. Mas acho que você tem que ter um equilíbrio em tudo na vida também, né? Assim como na alimentação, obviamente, né? Sim, com certeza. Então, o problema atual é que, na verdade, esses processados, esses alimentos industrializados, eles estão deixando muitas vezes de ficar simplesmente uma vez na semana, né? Ou final de semana, eles são a base
da pirâmide alimentar de muitas famílias, de muitas casas, né? Então as pessoas elas passam a fazer diariamente um uso de farinhas refinadas, de embutidos, né, que são as carnes processadas. Então a gente fala agora, a gente acaba citando, né, que as pessoas elas estão consumindo mais alimentos empacotados do que descascando alimentos, né? Então elas estão deixando de comer o alimento, passando para produtos ultraprocessados, processados, e isso a longo prazo causa um efeito muito danoso no organismo, né? E não somente em relação ao câncer, mas em outras patologias também. Com certeza. Né? E aí falar da questão da alimentação saudável em relação ao tratamento, né? Quando a pessoa tem o diagnóstico, ela tem que seguir uma regra alimentar para poder se cuidar. E não somente, de novo, gente, falando na questão do câncer, mas e sim falando de outras patologias também. Porque a alimentação, ela está ligada a tudo na nossa vida. Né, Fernanda? Verdade. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação durante o processo do tratamento? Tá. Então, a alimentação na oncologia, o que acontece? O câncer, ele é uma doença inflamatória. O que nós precisamos fazer? A gente precisa combater essa inflamação. A alimentação anti-inflamatória auxilia nesse processo, né? Então, assim, existem várias enzimas, citocinas inflamatórias que são liberadas. O alimento anti-inflamatório, ele auxilia na parada desse... Vamos até lá para mostrar melhor? Acho que fica mais fácil, né, Fernanda? Isso. Pode mostrar. Então, quando a gente fala de alimento anti-inflamatório, que faz essa proteção de célula, ameniza esse processo inflamatório que causa o câncer, então a gente fala de nutrientes, né? Então, nutrientes, eles estão presentes nos alimentos e não nos produtos alimentícios. Então, frutas, né? Não focar só fruta vermelha, então, frutas no geral, diversificar essas frutas, de preferência se conseguir acesso a frutas orgânicas, verduras orgânicas, ou então seguir a safra dos alimentos, né? Então, isso garante que ele tenha uma quantidade menor de agrotóxico, que aí você também não aumenta o processo inflamatório do teu corpo com substâncias estranhas, digamos assim. Eu abro um parênteses, e sem contar que é mais barato? É mais barato, é verdade, eu sempre falo. Isso, eu sempre dou exemplo, né? Então, assim, como é que eu vou saber a safra? Pelo preço. Né? Então, se o abacate está R$9, espera um pouquinho, que no outro mês ele vai estar 3, vai estar 4, e a gente consegue seguir esse princípio. Quando a gente fala em alimento inflamatório, então, é bem esse esquema aqui, né? Então, assim, por que eles são inflamatórios? Porque eles não têm os nutrientes que esse grupo alimentar tem, e aí eles ajudam o quê? Eles ajudam a aumentar a inflamação do teu organismo. Então, se você já está no processo inflamatório, você alimentar essa inflamação, né, então isso causa até aumento dos efeitos colaterais que você pode vir a ter no tratamento. Então, a alimentação oncológica, a gente prioriza, então, uma alimentação saudável, cheia de alimentos anti-inflamatórios. E aí você também consegue, um dos objetivos também é amenizar os efeitos colaterais que você consegue através desses nutrientes. Eu ia te perguntar agora, porque no processo da quimioterapia, né, Michele, a gente, né, pelo menos, né, conversando com algumas pessoas que estão nesse tratamento, tem os efeitos colaterais e a alimentação acaba contribuindo para amenizar, né? Isso, eu pelo menos tenho muitos efeitos colaterais, né? Então fica da fraqueza, eu tenho bastante, por causa da medicação, tenho bastante diarreia, né? Então a gente tem aquele cansaço, né, diário. Por isso que eu não posso fazer atividades físicas muito pesadas. E o inchaço também. Inchaço, fica com edema. E tudo isso na alimentação a gente consegue amenizar. A gente consegue amenizar. Então, quanto mais próximo de alimentos, então, por exemplo, a couve, né? A couve, ela é um alimento que ela ajuda muito na limpeza do nosso fígado, né? Ela faz a detoxificação. Então, em pessoas que usam muito medicamento, isso é importante, né? Então, você tem uma otimização desse órgão funcionando e aí você consegue drenar melhor o teu corpo, nutrir melhor o teu corpo, até a questão do cansaço, né? Quanto mais nutrientes você tiver no teu corpo, isso também te ajuda a restabelecer mais rápido. Às vezes você pode até ter o efeito colateral, né, como a Michele falou, mas eles podem ser mais a menos e eles também podem ser de curta duração,
né? Então a gente consegue, através desse alimento, modular isso. E aqui tá bem colorido, tem a banana, tem a ameixa, tem a laranja. E até aqui eu gostaria de falar de carboidrato, né? Que se fala muito dos carboidratos em relação à oncologia. Então tem muitos pacientes que já chegam pra gente falando assim, nossa, eu cortei tudo, eu não uso carboidrato, eu não uso... Então, na verdade, a gente fala que muito mais que low carb, uma dieta, ela tem que ser good carb. Então, ela tem que ser... tem que ter os carboidratos, eles são essenciais nessa recuperação da energia vital mesmo. Os carboidratos metabolizados, eles auxiliam, inclusive, o sistema imunológico. Então, eles não podem deixar de estar inseridos na dieta, porém eles têm que ser de boa fonte, de boa qualidade. Então, não é carboidrato do pão, da bolacha, esses realmente a gente acaba tirando. Tira. É o carboidrato de tubérculos, de alimentos integrais, então esses são muito bem-vindos. Então a gente acabou colocando eles aqui para vocês conhecerem. Inclusive a batata doce também é muito usada em academia, né? Então, na verdade, lá também é muito usado, por quê? Porque ela faz a recuperação do glicogênio muscular, isso ajuda a não perda de massa muscular, que é um dos efeitos colaterais bastante graves também, que a gente tem muita perda de peso, então não adianta fazer exclusões muito radicais, né, durante o tratamento. E até é bom, como você falou na questão da recuperação muscular, existem os suplementos que também ganham espaço durante o tratamento, né? Mas é importante você ter acompanhamento do nutricionista para poder ter o acompanhamento adequado, as informações corretas, porque às vezes para um pode ser indicado uma coisa, para outro pode ser outra, né? Exatamente. Então, assim, a gente prioriza a alimentação. Conforme o andamento do tratamento, a necessidade de aumentar a caloria, de aumentar aporte proteico, né? A gente vai indicando usos. Então, conforme tolerância via oral, então tem pacientes que não toleram determinados, ou porque são muito doces, ou porque o volume que tem que ingerir é muito grande. Então, a dieta na oncologia ela é muito individualizada, né? Então, cada paciente tem que ser acompanhado como indivíduo único, né? E o suplemento ele entra nesse sentido também. Então, cada um precisa de um suplemento diferente na hora que realmente for necessário. E o tratamento também é individual e você precisa sempre procurar os profissionais adequados para poder fazer o acompanhamento e principalmente, se aceitar, entender o que está acontecendo para poder fluir o tratamento de uma forma positiva, né? Acho que é isso que é o mais importante. Né? Com certeza. Até agora eu acabei de vir de uma especialização que teve em São Paulo e se focou muito isso que era uma especialização de nutrição, né? Se focou muito o pensamento positivo, né? Saber que vai dar tudo certo. A Michelle está fazendo yoga, isso assim é essencial, é muito bom você amenizar o estresse, tanto do tratamento, né? Como a tua rotina, ela não para, a tua vida continua e você está num tratamento. Então, é muito estresse envolvido e a questão da mente também ela é muito importante ser tratada. Olha, Fernanda, obrigada por trazer essas informações. Obrigada a vocês. Adorei. Foi um prazer. Parabéns pelo teu trabalho, toda a equipe também. Obrigada. Que trabalha junto lá na clínica. E, Michelle, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. E ter participado hoje aqui do programa. Eu queria finalizar esse bloco, você passando uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, pode ser? Sim. Pode falar, Michelle. Eu quero deixar aqui, quem descobriu agora o câncer, quem está descobrindo agora o câncer, então, primeira coisa, pensamento positivo, né? E sempre em busca, né, fazer o tratamento correto, ir atrás dos médicos, né, bem certinho, fazer o tratamento e seguir em frente, né? E não pense que você vai morrer. Não, hoje em dia o câncer tem cura e eu estou aqui mostrando a prova disso. Então, pensamento positivo a todas as pessoas. Michelle, obrigada pela tua mensagem. Adoramos. Nós vamos para um breve intervalo, rapidinho, e no próximo bloco tem muito mais.